misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando lavares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que regozijem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-te a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti te converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Vou repetir o versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Senhor, nós temos uma eternidade toda para estar contigo. Nós temos uma eternidade toda para desfrutar da tua presença junto com os anjos, querubins, serafins. Mas não temos nesta noite uma eternidade. Temos apenas alguns minutos para te ouvir. Então, por alguns minutos, Deus, nós queremos desfrutar da tua presença pela tua palavra. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nos colocamos na condição de Samuel e dizemos a ti: fala, Senhor, como teus servos queremos te ouvir. Nos colocamos na condição dos filhos de Israel antes de possuir a terra prometida, ouvindo o último sermão de Moisés. Nos assentamos à relva. Destila sobre nós a tua lei, a tua palavra, e faremos cumprir a tua vontade. Fale conosco nessa noite, por favor. E além de nos falar, nos leva para nossa casa, diferente como saímos dela. E por meio da tua palavra na tua casa, nos transforme, nos abençoe, nos exorta, nos edifica, nos renova, salva, ministra
o Senhor, tua palavra aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Não custa nada lembrar a você as classes de pessoas que Deus procura nessa terra. Já disse isso algumas vezes. E não custa nada lembrar a você. Classe de pessoas que Deus procura na terra. Primeiro, os que se colocam à disposição para servir. Isaías capítulo 6. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Só para você lembrar, diga aí, diga comigo. Deus procura pessoas que estão dispostas a servir. Outra classe de pessoas que Deus procura são os trabalhadores da seara. Mateus capítulo 9, versículo 37, Jesus fala, rogai, pois, o Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A seara é muito grande, são poucos os trabalhadores. E quando Jesus fala de trabalhador da seara, ele quer dizer aqueles que trabalham pregando o evangelho e se envolvem com pessoas. Cura, liberta, discipula. Então diga comigo, Deus procura trabalhadores da sua seara. Outra classe de pessoas que Deus procura são aqueles que têm uma fé inabalável. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então Deus está procurando pessoas que de fato têm uma fé inabalável. Fé inabalável significa dizer que não existe nada no contexto humano e também no contexto espiritual, no mundo espiritual, que tire a pessoa de ficar olhando para Deus e confiando nele o tempo todo. Então diga assim, Deus está procurando aqueles que têm fé, uma fé inabalável. Mas existe uma outra classe de pessoas que Deus está procurando, são os adoradores. João capítulo 4, versículo 24. Diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí a palavra é clara, a palavra é bem reta. Deus procura. Então diga assim, Deus procura adoradores em toda a terra que o adora em espírito e em verdade. Mas existe uma outra classe de pessoas que Deus procura, e essa aqui é a última, que tem a ver com o texto que nós lemos nessa noite. Deus está procurando pessoas com o coração quebrantado. Há um texto no livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15, que é tremendo, que é maravilhoso. Claro que toda a Bíblia é maravilhosa, mas esse versículo é maravilhoso. Ele diz mais ou menos assim: eu, o alto, o que habito no mais alto e sublime trono, mas também habito em um coração contrito. Isaías 57, 15. Dá para você imaginar Deus falando isso? Que Ele habita no mais alto, sublime trono, coroado de glória e majestade de poder, mas também habita num coração contrito. Então diga comigo, Deus está procurando em toda a terra pessoas que têm coração quebrantado. O tema da mensagem dessa noite é esse: pedidos de um coração quebrantado. Pedidos de um coração quebrantado. Eu espero, meu irmão, que você faça parte dessa classe de pessoas. Eu espero que você seja de fato alguém que está sempre pronto a servir. Que você responde a Deus
Responde o seu chamado de Deus. Eu espero que você realmente se envolva com a seara do Senhor. Eu espero que você realmente tenha uma fé inabalável. Eu espero que, de fato, você é um adorador. Mas espero que você, de fato, nessa noite, nesse culto, ao término dele, seu coração se derrame na presença do Senhor. Porque, irmão, não tenho dúvida nenhuma que Deus irá visitar você nessa noite. Quando ele olhar para o seu coração, quando ele contemplar seu coração, quando ele sondar seu coração e quando ele, de fato, ver em você um coração quebrantado, e segundo o que Davi está dizendo aqui para a gente, ele não vai resistir. Ele vai te visitar. Esse salmo que Davi escreve, juntamente com o Salmo 32, ele tem uma motivação. Na verdade, é uma resposta a uma palavra profética, uma palavra dura, justa, carregada de juízo. Esse salmo é escrito a partir de uma resposta que o rei Davi vai dar a uma profecia, uma palavra profética dura, uma palavra justa, uma palavra carregada de juízo, que sai da boca de um profeta chamado Natã. Se você quer conhecer o pano de fundo dessa história, é só você ler o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de 1 Samuel. O capítulo 11 e o capítulo 12 do primeiro livro do profeta Samuel, esses dois capítulos irão nos narrar exatamente o que eu estou te falando. Primeiro, Davi, ele peca. Eu quero ver com você a construção desse pecado. Depois ele recebe uma palavra profética dura. Então, quando Davi recebe essa palavra profética dura de Natã, e nós não sabemos exatamente em que momento, Davi sai da presença do profeta, e a história basicamente é a seguinte, não preciso ler o texto e nem contar a história toda, porque eu sei que você conhece. E se você não conhece ou não está lembrando, é só depois você ler 1 Samuel capítulo 11 e o capítulo 12. A história basicamente é a seguinte, depois que Davi peca, Natã, que era o profeta que assistia na presença do rei, e todo rei tinha um profeta perto. O rei que não tinha um profeta perto, ou não fazia questão de ter um profeta perto, significava dizer que aquele rei não tinha temor a Deus. Porque um verdadeiro rei, ele sempre estava disposto a ouvir a voz de Deus, quer seja uma palavra exortativa, quer seja uma palavra corretiva, quer seja uma palavra de direcionamento. Apesar de Davi ter pecado, Davi tinha perto dele sempre um profeta. Destaca-se Natã, aqui nesse texto. E a história diz que Natã, depois que Davi pecou, ele vai contar uma história, vai narrar uma história, que provavelmente, com certeza, não foi uma história fictícia, mas ele vai construir para Davi um cenário, para depois dizer para Davi algo duro e pesado. Ele diz, Davi, quero te contar uma história. Se puder apagar essa luz aqui, está me incomodando. Alguém pode apagar? Para quem tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, é duro. Obrigado, filho. Já melhorou. Melhorou. Parou, já melhorou. Então, Natã conta a história para Davi, diz o seguinte, Davi, tem um homem que tem assim, ele é pastor de ovelhas. E ele tem assim muitas ovelhas, ele tinha muitas ovelhas. Só que esse homem, que tinha muitas ovelhas, ele rouba uma única ovelha de um pastor. Esse pastor que tinha muitas ovelhas, ele rouba, ele faz de tudo, ele apanha essa única ovelha desse pastor. E Natã olha para Davi, o que você me diz? Qual é a sua palavra? Naqueles dias, Davi continuava fazendo o seu trabalho de rei. Ouça,
por favor, isso. Um rei sempre tinha a responsabilidade de julgar. Era ele que dava a sentença do que teria que ser feito com alguém que cometeu algum tipo de delito. O cetro estava na mão dele. Ele tinha o direito de dar a qualquer sentença. Então, quando Natan conta essa história, eu estou apenas resumindo para você entender o pano de fundo. Quando Natan conta essa história para Davi, Natan olha para ele e fala assim: o que você me diz disso? Davi ficou irado. Deve ter levantado do trono, deve pegar o seu cetro, o seu cajado, e Davi disse assim: me diz quem é esse homem, que esse homem é digno de morte. Aí vem o dedo do profeta. Enriste, direto para os olhos de Davi, e diz: é você esse homem. Porque você tem mulheres, mas você roubou a mulher de Urias. A Bíblia não diz, não conta para nós em que momento Davi saiu da presença de Natan. Mas é fato que Davi sai dali e corre para a sua recâmara. E com certeza ele chora, ele se lamenta, e ele escreve 2 salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51, que é o salmo que nós lemos nessa noite. Não pense você que depois que Natan conta a história e que Davi vai para o seu aposento para confessar seu pecado, fácil. Não foi. O fato de Davi ter alcançado a restauração não quer dizer que chegar nela é fácil. Olha os passos que Davi foi dando até chegar na sua queda. Resumidamente, primeiro passo, acomodação. Davi não foi para a guerra quando deveria, ficou ocioso em seu palácio. A primeira coisa foi a acomodação. Irmão, cuidado com a acomodação. Cuidado com a ociosidade. Você está em guerra o tempo todo. Jesus disse que a gente tem que orar e vigiar o tempo todo. Mas além disso, Davi, ele construiu um cenário propício para o pecado ser consumado e ao mesmo tempo não ser descoberto. Envia cartas, manda mensagem para o general, seu general, Eliabe. Então ele constrói um cenário propício para o pecado ser consumado, e ao mesmo tempo esse cenário seria perfeito para não ser descoberto. Mas a Bíblia diz que nada está patente aos olhos de Deus. Ele conhece tudo, sabe de tudo, som dos corações. Deus sabe de tudo. Outro passo que Davi cometeu, que o levou à queda, foi o anseio de uma alma obstinada. Por isso ele olhou, desejou, cobiçou e tomou posse. A mesma coisa que acontece com Davi, a mesma coisa acontece com Eva, e lá a história de Acã: olhar, desejar, cobiçar, tomar posse. Aí vem pecado. Olhar, desejar, tomar posse. Olhar, desejar, cobiçar, tomar posse. Ele estava obstinado. O que é uma pessoa obstinada? A pessoa obstinada é a pessoa que não volta atrás na sua decisão. Ela vai fazer aquilo e acabou. Ela coloca na sua mente, ela coloca no seu interior, no seu coração: eu vou fazer isso, e acabou. A sua alma estava obstinada. E por último, consumação do ato. Davi adulterou com Betseba. Depois desse momento vem a confrontação. Depois da consumação do pecado vem a confrontação. O que Natan vai fazer é uma confrontação.
Se tem algo que fugimos, meus irmãos, muitas das vezes é a confrontação. Eu preciso que você ouça isso, por favor, nessa introdução da mensagem. A confrontação é como um espelho que alguém coloca na nossa frente, que não temos escolha. A verdade se torna patente, sem possibilidade de fuga. Isso é uma confrontação. Ela é como um espelho que alguém coloca na nossa frente, e muitas vezes esse alguém é o próprio Deus. E nós não temos escolha, a verdade vai se tornar patente, sem a possibilidade da fuga. Isso é confrontação. A confrontação é implacável contra a hipocrisia, contra fingimento, contra o pecado consumado. A confrontação é implacável. Ela vai expor a hipocrisia, vai expor o fingimento, vai expor o pecado, vai expor a soberba. A confrontação é fria. Dá o recado, depois sai de cena, deixando-nos com a dor do fracasso. Eu vou repetir. A confrontação, ela é fria. Ela dá o recado, sai de cena, dá as costas para nós e nos deixa com a dor do fracasso. Quer um exemplo disso? Isaías com o rei Ezequias. Arruma a tua casa, senão você vai morrer. Virou as costas e foi embora. Mas acredite que a confrontação ela é de Deus. Quando ela chega na vida de alguém que teme ao Senhor, ela deixa a possibilidade, ainda que seja dolorosa, mas necessária, para que haja uma reconstrução e uma restauração. Vou repetir. A confrontação, muitas vezes, ela é de Deus. Quando ela chega na vida de alguém que tem temor a Deus, temor a Ele, ela deixa a possibilidade dolorosa, mas necessária, para que haja a reconstrução e a restauração. Tem humilhação que vem de Deus para nos confrontar, depois nos quebrantar e por último nos restaurar. Tem humilhação que vem de Deus para nos confrontar, depois nos quebrantar e por último nos restaurar. Exatamente isso que o Salmo 51 vai nos dizer nessa noite. Mas o que é um coração quebrantado? O que é um coração quebrantado? Na língua original bíblica do Antigo Testamento, que é o hebraico, não preciso dizer para você a palavra hebraica, mas na língua original hebraica, a palavra quebrantado significa dizer, literalmente, despedaçado e esmagado. Isso quer dizer, um coração quebrantado, despedaçado, esmagado. Aí eu lembro do profeta Jeremias. O barro na mão do oleiro. Despedaçado. Depois esmagado. Se for necessário nessa noite o oleiro colocar a mão em você, para despedaçar você, quebrar você, para deixar você com um espírito quebrantado, e depois você ser restaurado e abençoado, que aconteça nessa noite.
que você nessa noite seja tomado por um espírito quebrantado. Nesse salmo, depois você confere em casa, e se eu exagerei, você me diz depois: pastor, o senhor exagerou. Davi faz 12 pedidos a Deus. 12. Pode ser que seja mais um ou menos um. Depois a gente vê. 12 pedidos Davi vai fazer a Deus nesse salmo. O processo dele agora era ser restaurado. Ele estava completamente na mão do oleiro, quebrado, esmagado. E o Salmo 32, Davi vai dizer exatamente isso: a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Literalmente, Davi sentiu na mão do oleiro. Confere depois o Salmo 32, ele vai dizer exatamente isso: a tua mão, enquanto eu me calei, pesava de dia e de noite sobre mim. Ora, meu irmão, se na hora do pecado a mão de Deus pesava sobre Davi dia e noite, é claro que na hora do quebrantamento a mão do oleiro também estava sobre ele, mas não estava pesando, estava restaurando. Enquanto a mão do oleiro estava sobre Davi, restaurando, quebrando, restaurando o vaso, enquanto ele sentia a mão de Deus lhe restaurando, seu espírito quebrantado, Deus lhe visitando no meio do quebrantamento, ele consegue olhar para Deus e fazer pedidos com o seu coração quebrantado. Fique tranquilo que eu não vou expor para você os 12 pedidos de Davi, senão seria 12 pontos, né? Fica tranquilo. Vamos resumir isso aqui. Eu quero condensar em 4. Mas eu gostaria muito, mas muito, do fundo do meu coração, agora é o profeta falando, não é o Senhor. Eu gostaria muito, mas muito, que você ouvisse isso. Eu gostaria que você ouvisse os pedidos de Davi, pois eles podem ser os seus pedidos nessa noite. E talvez não seja nessa noite, mas você vai lembrar, talvez não lembre da mensagem, mas vai lembrar do salmo. E talvez em algum momento da sua vida você vai lembrar desse salmo, ou talvez da mensagem, e você vai estar sozinho com o Senhor, vai sentir a mão de Deus, a mão do oleiro sobre você. Aí você vai olhar para Deus e dizer: Senhor, eu tenho um pedido a te fazer. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, nessa hora. Então, assim, como profeta, como seu pastor, como seu amigo, eu gostaria muito que você ouvisse os pedidos de Davi. Eles podem serem os seus pedidos hoje, ou em algum momento da sua vida. Vamos ao primeiro pedido? Contempla-me com a tua benignidade. Contempla-me com a tua benignidade, em meio à minha miserabilidade. Vou falar de novo. Senhor, contempla-me com a tua benignidade, em meio à minha miserabilidade. Mais do que didático, aquilo que a gente aprende, para depois praticar. Eu gostaria que você repetisse esse pedido de Davi e que ele fosse para você uma verdade, que pode ser não colocada em prática hoje, mas em algum momento da sua vida vai ser colocada. Muito embora eu creia, irmão, que todos os dias nós precisamos colocar diante de Deus a nossa miserabilidade, porque a sua benignidade, a sua misericórdia se renovam em todas as manhãs. Então diga comigo, como se você estivesse dizendo para Deus: ainda que nesse momento, nesse culto, nessa hora, você não esteja na condição de Davi, reitero, repito, muito embora todos os dias
nós precisamos dizer para Deus: tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade me alcança, porque eu sou miserável. Porque, irmão, pense comigo antes de você falar, pensa comigo, por favor. Se Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim, significa dizer que o nosso pedido de misericórdia também tem que acompanhar a misericórdia de Deus. Ou seja, tem que ser todas as manhãs. Você está entendendo isso? Diga amém. Então, como se você estivesse dizendo para Deus, sendo você, ou vivendo você algo que te leve a se identificar com Davi, guardadas as devidas proporções, evidentemente. Diga assim, como se você estivesse dizendo para Deus mesmo. Como não? Você dizendo para Deus, diga assim: contempla-me com a sua benignidade, em meio às minhas miserabilidades. Palavra difícil, né? As primeiras palavras de Davi aqui nesse salmo nos diz o quanto ele se sentia no momento em que foi confrontado com a palavra de Natã. Lá em 2 Reis, capítulo 12, vai dizer que Davi imediatamente reagiu à palavra profética confrontadora. E lá em 2 Reis vai dizer a seguinte frase, curtinha, mas carregada de poder de restauração: pequei contra o Senhor. Existe um problema seríssimo em muitos crentes. A dificuldade de expor a miserabilidade. A dificuldade de se expor, de abrir o coração, de falar, de botar para fora. Irmão, nem tudo é culpa do diabo, né? Eu sempre digo que o diabo nem sempre é o culpado de tudo. Na verdade, ele é o segundo culpado. O primeiro culpado sempre somos nós. Ele apenas aproveita as oportunidades que a gente dá, as brechas que a gente abre. Mas se tem uma coisa que é culpa do diabo, é que ele fica no nosso ouvido sempre dizendo assim: você não precisa falar, você não precisa confessar, você não precisa botar para fora, você não precisa dizer nada. Guarda isso dentro de você. Você vai ser envergonhado. Vão expor você. Você vai descer de nível. Olha aí você é um líder. Você é o sacerdote da casa. Você é uma mulher de oração. Você não precisa expor nada para ninguém. Você não precisa dizer para Deus o que está sentindo. Guarda isso no seu coração. Não guarda não, irmão. Não guarda não. A Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados a Deus para sermos perdoados. E aos homens para sermos curados. Não guarda não. Somos miseráveis mesmo. Nós viemos do pó da terra. Nós não viemos do barro, tá? Viemos do pó da terra. Somos humanos. Hoje você pode não ter pecado, mas amanhã você pode pecar. Eu não estou torcendo para você pecar, só que somos pecadores. Só tem um pecado que você não tem mais, você que já tem Jesus, né? Você que é salvo. O pecado que te separava de Deus, o pecado natureza, o pecado que te separava de Deus. O pecado da alma continua em você. O pecado da carne continua em você, continua em mim, continua em nós. Somos miseráveis mesmo. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. A benignidade de Deus, a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Ela está aqui nesta noite. Deus está pronto para ser benigno, ou seja, para ser bom com você. Deus está pronto para te levantar. Você pode pedir a Deus nessa noite: Senhor, me contempla com a tua bondade.
Coloca a tua mão na minha miserabilidade. Irmão, a mão de Deus, ela é pesada. Mas quando se trata de tratamento, perdoe a redundância, quando se trata de cura, quando se trata de restauração, a mão de Deus é poderosa. A mão de Deus é leve. A mão de Deus é carregada de amor, misericórdia e bondade. Se o teu coração for quebrantado nessa noite, a mão de Deus será leve sobre você. A mão de Deus será poderosa sobre você. A mão de Deus irá restaurar você, renovar você. Segundo pedido de Davi. Vamos fazer esse pedido? Diga assim: Senhor, diga forte, irmão. Senhor, purifica-me dos meus pecados. Diga mais uma vez: Senhor, purifica-me dos meus pecados. Você pode ler isso do versículo 4 ao versículo 7. Davi chegou ao estágio de viver de aparências por causa do pecado. Eu acho isso aqui tremendo. O último estágio do pecado de Davi é viver de aparências. Não se assuste com o que eu vou dizer. Mas o pecado na vida das pessoas tem como último estágio viver de aparências. Se existe um próximo passo, além de viver de aparências, esse próximo passo é o pecado fazer mal na vida do outro. Enquanto o pecado não faz mal na vida do outro, o último estágio é viver de aparências. Davi chegou no estágio de viver de aparências. Ele chegou no fundo do poço, se afastou da presença de Deus. O reino, ouça o que eu vou te falar, irmão, isso serve para você que é servo do Senhor. O reino já não era mais prioridade em sua vida. A devoção já não era mais prioridade em sua vida. Alguém que o pecado dominou e não foi confessado, a devoção e trabalhar para o reino não tem mais valor. Não tem mais importância. Cumpre-se tabela. Essa expressão, cumprir tabela, é uma expressão futebolística de um time que não precisa disputar mais uma outra partida, é porque não vale mais nada, é só cumprir tabela. Mas sabe o que eu acho interessante? Davi, enquanto estava possuído pelo pecado, ele chega no estágio de viver de aparência. Mas agora ele é envolvido por uma palavra profética. Envolvido pelo pecado, ele vive de aparência. Agora ele ouve uma palavra. E quando ele ouve uma palavra, e essa palavra vai ao seu coração, ele é envolvido por um espírito de quebrantamento. Olha isso, irmão. Olha isso aqui. Olha, ouça isso. Enquanto Davi estava envolvido pelo pecado, ele chega no estágio de viver de aparência. Mas quando ele é envolvido por uma palavra dura, uma palavra confrontadora, uma palavra que lhe foi muito, mas muito dura, quando ele é envolvido por essa palavra e que ele toma essa palavra para si, ele se envolve com o espírito de quebrantamento. Diga assim: por isso que ele pede purificação dos seus pecados.
Quando que alguém pede a purificação do pecado? Quando que nós pedimos a purificação do nosso pecado? Quando o pecado incomoda, nos incomoda. A gente quer tirar, quer lavar, quer tomar banho. Que bom que você está sendo envolvido por uma palavra profética nessa noite. É melhor você ouvir uma palavra dura, carregada de juízo e verdade, e se envolver com ela, para o seu coração ser quebrantado, do que você continuar envolvido com pecado e sujo. Irmão, Davi ficou desesperado. Eu não tenho outra palavra para dizer para você não, ele ficou desesperado. Nos meus 22 anos de ministério pastoral, eu já vi isso aqui acontecer. Diante dos meus olhos. Eu já vi gente na minha frente desesperado, porque o pecado era uma sujeira que incomodava. Eu já vi gente até com medo de falar com Deus, porque estava se sentindo sujo. Mas Deus me deu o privilégio de dizer para essas pessoas o que eu vou te dizer agora. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos lava de todo o pecado. Irmão, era para você dar um brado de vitória, era para você dar um brado de vitória. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, o sangue de Jesus Cristo nos lava de todo o pecado, aleluia. Entendeu por que Davi ficou desesperado? Por que Davi vai dizer, Senhor, purifica-me? Passa o isopo. O isopo é uma planta que se colocava para poder colocar o sangue e fazer a aspersão. O sangue do cordeiro. Davi estava se sentindo tão sujo, que ele queria que o isopo, alguém pudesse colocar isopo nele, o corpo dele todo. E não é banho de erva não, irmão, por favor, nem nada disso. É banho da graça. Banho da graça. O que a gente precisa é tomar banho na graça. É nos banharmos na graça. É tomar o sangue de Jesus Cristo e nos purificar de pecados. O terceiro pedido de Davi, na verdade são 12, eu estou resumindo. Diga comigo, Senhor, restaura-me por inteiro. Corpo, alma e espírito. Você pode falar de novo? Diga, Senhor, restaura-me por inteiro. Corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 8 ao versículo 12. Davi vai pedir a Deus para gerar alegria e júbilo. Olha isso. Olha para o versículo 8.
Vê se Davi não está pedindo para o Senhor restaurar o seu corpo. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Salmo 32 vai dizer que os ossos de Davi estavam doendo. Seu corpo sentiu a dor do pecado. E não era doença do tipo artrose, artrite, nada disso não, irmão. Era a dor do pecado. Diga comigo, Davi pediu a Deus cura física. Deus vai te curar nessa noite. Teu físico será tocado nessa noite. Aleluia. Davi pede a Deus um coração puro. Ele vai dizer no versículo 10, cria em mim um coração puro. Ou seja, ele está pedindo, Deus, me dá uma alma aliviada desse fardo. Ele quer aliviar sua alma. Ele vai dizer que ele estava sem alegria. Volta ao Salmo 32 e você vai ver que ele perdeu a alegria. Ele vai dizer assim, o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Ou seja, sol de verão, eu não tenho alegria, a minha alma não brilha mais. Enquanto eu me calei, os meus ossos secaram dentro de mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Eu não tinha prazer, eu não tinha alegria. Então ele está pedindo ao Senhor, eu preciso que o meu coração seja puro, para que a minha alma fique leve. Deus vai curar as suas emoções nessa noite. Eu vou repetir porque eu acho que você não ouviu. Deus vai curar as suas emoções nessa noite. Sua alma será leve. A alegria do Senhor voltará a brilhar em seus olhos nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Davi vai pedir a Deus para não retirar o Espírito Santo. E ele vai dizer, não me tire da tua presença. Não tire de mim o Espírito Santo que repousou na mesa da casa do meu pai, na presença dos meus adversários. Meus irmãos. O que ele fala no Salmo 23, está falando dos seus irmãos. Meus adversários. Não inimigos, adversários. O que Davi está dizendo, Senhor, o Espírito que me tomou na mesa do meu pai, o teu Espírito que apossou-se de mim, não me retire o teu Espírito. Meu espírito precisa do teu Espírito. Senhor, me dá um espírito inabalável. Sabe o que significa espírito inabalável? É um espírito firme, estável. Davi está pedindo assim, Deus me dá um espírito inabalável, um espírito firme. Deus vai renovar o seu espírito nessa noite. O Espírito Santo vai tocar em você nessa noite, vai tocar no seu espírito. Eu vou falar aqui de novo. O Espírito Santo vai tocar no seu espírito nessa noite. Seja para você ser renovado
por causa de um pecado, ou seja, para você ser renovado por causa de um pecado confessado, seja para você ser renovado porque o seu espírito está ansiando pelo toque do Espírito Santo. Aleluia. A alegria da salvação vai tomar conta de você nessa noite. Davi está pedindo isso ao Senhor: Senhor, dá-me a alegria da tua salvação. A alegria do Senhor vai tomar conta do seu coração nessa noite. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração, de dentro do seu coração. Essa alegria vai tomar conta de você. A alegria da salvação. Você vai sair daqui nessa noite revigorado, restaurado e renovado. Revigorado, corpo, restaurado, alma, renovado, espírito. Você vai sair daqui nessa noite revigorado, você vai sair restaurado e você vai sair renovado aqui nessa noite. Então, por favor, diga assim mais uma vez: Senhor, diga forte, irmão: Senhor, restaura-me por inteiro, corpo, alma e espírito. Se você crê nisso nessa noite, diga amém. Se você crê nisso nessa noite, diga glória a Deus. E se você crê nisso de verdade, aplauda o Senhor, porque Ele vai renovar você nessa noite. Louvado seja o nome dEle. Diga para o Senhor, diga assim: Senhor, permita-me levar pessoas ao caminho da retidão a partir da minha experiência. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Ei, você pode dizer mais uma vez, diga: Senhor. Ei, irmão, levanta uma mão para o céu, diga isso. Diga-me: Senhor, permita-me levar pessoas ao caminho da retidão a partir da minha experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Está escrito aqui, irmão, versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Eu vou ler de novo, eu vou ler outra vez, porque merece glória a Deus da sua parte. Ouça isso, por favor. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aleluia. Sabe quando as pessoas vão se converter? Sabe quando elas vão encontrar o caminho da retidão? Quando a sua vida, as experiências que você viveu, se tornar uma mensagem poderosa do Evangelho. Davi faz um voto de consagração. Isso aqui é um voto de consagração, irmão. Então ensinarei. Isso aqui é discipulado. Isso é vida na vida. Vida na vida. Eu sempre digo que o doente de hoje é o remédio de amanhã. Ei, essas experiências que você teve, elas não podem ficar guardadas dentro de você não, hein? Por favor, irmão. Se eu pegasse esse microfone aqui e desse na mão de muita gente, ó, irmão, tem gente aqui dentro que era cachaceiro. Tem gente aqui dentro que era adúltero. Tem gente aqui dentro que usou drogas. Tem gente aqui dentro que foi mentiroso. Mas que hoje, irmão, hoje, vale o que Deus diz a Davi no Salmo 32. O que Deus diz a Davi no Salmo 32. Sabe o que Deus disse? Ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Aleluia.
Tem gente aqui que era pecador, sim, mas hoje está no caminho da retidão. E Deus está com seus olhos olhando para você, irmão. E todos os dias o Espírito Santo te dá conselhos. E te dá a oportunidade de fazer da sua história, da sua experiência, uma carta viva. Uma pregação viva do Evangelho. E você vai guardar isso. Partindo para o final. Por algum tempo, Davi perdeu a firmeza de caráter. Até que ele confessou o seu pecado. Quando há confissão de pecado, o caráter é restaurado. E abre-se a possibilidade do recomeço. Isso aqui não é frase de efeito. Mas é verdade que tem um efeito direto na sua vida. Quando há confissão, há do verbo haver com H. Quando há confissão de pecado, ou de pecados, o caráter é restaurado e abre-se a possibilidade do recomeço. Durante algum tempo, o poder tomou conta do coração de Davi. E não foi o poder do Espírito, mas o poder do orgulho, da vaidade, da soberba. A biografia vai dizer que nesse momento Davi se tornou um homem arrogante, rígido, exigente, inflexível, insensível. Cuidado com o poder. O poder é tentador. Até romper a tentação, ele vai dar sempre lugar ao pecado. E por último, a humilhação. O poder é tentador, mas até dá lugar à tentação, da tentação pecado, do pecado à humilhação. Cuidado com o poder. O poder é forte o suficiente para romper nossa simplicidade, nossa humildade. Ou seja, o poder é suficiente para tirar de você a simplicidade de Cristo Jesus. Paulo vai dizer: temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados e seja arrancada de vocês a simplicidade de Cristo. O poder, ele é forte o suficiente para romper e tirar de nós a simplicidade, a humildade de Cristo. Cuidado com o poder. O poder é uma arma autodestruidora que está dentro de nós. Ela será detonada quando apertarmos o botão da autossuficiência. Vou repetir. O poder é uma arma autodestruidora que está dentro de nós. Ela será detonada quando apertarmos o botão da autossuficiência. Você depende de Deus, irmão, depende de Deus. Nós dependemos de Deus. Diga assim: nós dependemos do poder de Deus. Aleluia, irmão, é do poder de Deus que você depende. Durante algum tempo, Davi perdeu o controle das suas ações. Ou seja, se ele perdeu o controle das suas ações, é porque ele deixou de lado que Deus
o conduzisse. Ou seja, Deus não controlava mais as suas ações. Você entendeu isso? Durante algum tempo, Davi perdeu o controle das suas ações. E por que ele perdeu o controle das suas ações? Ele perdeu o controle das suas ações porque Deus não controlava mais a sua vida. O dia que Deus não controlar mais a sua vida, você vai perder controle das suas ações. Eu vou ler, para terminar, o versículo-chave desse salmo. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu te deleitastes em holocausto. Versículo-chave desse texto e da nossa mensagem nessa noite. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Eu termino dizendo a você que é muito bom quando a gente vem para o altar e oferece os nossos dons, os nossos talentos, os dízimos, as ofertas. É bom demais. Mas nada se compara. Nada é comparável com um coração quebrantado no altar do Senhor. Repito, Deus não resiste a um coração quebrantado. Hoje é dia de você quebrantar seu coração. É dia de deixar Deus desconfortável em seu trono. Eu vou usar essa palavra aí. Não é uma palavra desmerecedora do poder do nosso Deus. É só para você entender o que significa o mover de Deus no coração quebrantado. Se você quebrantar seu coração nessa noite, Deus vai ficar desconfortável. Em que sentido? Ele vai mover-se em sua direção. Sabe, irmão, houve um homem na Bíblia que deixou Jesus desconfortável. Seu nome? Estevão. Estevão está de joelhos, recebendo pedradas, e ele não pecou. Recebendo pedradas, tudo por defender a fé em Jesus. Estevão olha para os seus algozes. Ele diz o que Jesus disse na cruz: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sangue descia na fronte de Estevão, misturado com lágrimas de um coração quebrantado. E olha que ele não pecou. A Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, o Senhor Jesus ficou de pé no trono. Não resistiu. E só há um registro na Bíblia, apenas esse. Um registro de Deus na pessoa do Filho ficar em pé no trono e olhar para o servo dele na terra. Mas ainda que exista apenas um registro na Bíblia do Senhor se colocar de pé no trono e olhar para o seu servo na terra, isso não quer dizer que Deus não vai ficar desconfortável. Vai ficar em pé no trono, vai olhar para você aqui nesse altar com o coração quebrantado
e vai liberar sobre você tudo aquilo que o seu coração necessitar. Sua oração será ouvida, seus pedidos serão atendidos, e você vai sair daqui nessa noite diferente como você entrou. Deixa eu te falar, a consequência não tem jeito. Davi recebeu consequência por causa do seu pecado. A Bíblia não esconde erro de ninguém, muito embora, muito mais dos seus próprios servos. Mas sabe, eu vou repetir o que eu disse, talvez no último sermão que eu preguei. Ouvi uma vez pastor Russell Shedd pregando numa convenção brassista brasileira lá no Paraná. Eu pouco vou à convenção brasileira, fui uma 2 ou 3 vezes. Eu fui para essa convenção para ouvir essa frase, essa palavra, como abençoou a minha vida. E ela vai abençoar você. Ele disse: sabe qual a diferença de Adão e Davi? A diferença de Adão e Davi é a seguinte: Adão, quando pecou, correu de Deus. Davi, quando pecou e foi confrontado com a palavra, correu para Deus. Essa é a diferença. Um coração quebrantado só quer saber dos pés de Deus, só quer saber do perdão de Deus, só quer saber de se abrigar debaixo dos braços do Todo-Poderoso. Independente se você vai confessar pecado ou não, os braços do Todo-Poderoso querem abrigar você nessa noite. Mas isso só vai acontecer se Ele vir em você um coração quebrantado. Que é isso? Quer derramar o seu coração no altar de Deus? Ei, irmão, não deixa o orgulho tomar conta do seu coração, não deixa o medo tomar conta do seu coração, não. Há bênçãos incontáveis, há bênçãos sem medida, prontas no céu, para serem liberadas àqueles que têm coração quebrantado. Elas estão prontas, prontíssimas, porque as coisas do céu, elas não são fabricadas, já estão prontas. Elas só não vêm porque nós as impedimos, não Deus. Deus não impede as bênçãos de ser liberadas sobre nossa vida. Ele só retém. Elas estão prontas. Mas por que Ele retém? Ele retém porque o coração não está preparado para receber. E quando eu falo bênção, não estou falando de um carro, de uma casa, de uma coisa que a sua mão pega, que o seu olho vê. Estou falando de coisas poderosas que estão guardadas, prontas nos céus, para serem liberadas sobre a sua vida nessa noite. Deus só precisa de um coração quebrantado. Pode pedir. Se o seu coração estiver quebrantado, pode pedir. Porque ainda que você não receba hoje, ainda essa semana você vai receber. Ainda esse ano do crescimento você vai receber. Sabe o que mais Davi pediu? Renova-me.
restaura-me e dê alegria. Ou você acha que a alegria sua, ela é feita a partir de coisa que você quer pegar, que você quer ver? Não, a alegria sua, minha, nossa, é a própria presença do Senhor. Eu não vou pedir para você ficar em pé, eu não vou pedir para você levantar a mão, eu não vou pedir para você. Eu só estou dizendo para você o que o texto está nos dizendo. Davi está dizendo assim, ó: eu sei que o Senhor ama o holocausto, o Senhor ama colocar ovelhas, bois em um altar. E poderíamos dizer, isso é necessário. Para ele era necessário, não mais para nós hoje, porque Jesus já morreu na cruz. Mas Davi está dizendo, eu sei que tudo isso é necessário, Deus, mas tudo que o Senhor precisa hoje não é que eu ofereça para o Senhor um novilho, não é que eu ofereça para o Senhor um boi. Tudo que o Senhor precisa de mim hoje é que o Senhor receba meu coração no teu altar. Deus não precisa neste momento que você cante uma canção para Ele. Deus não precisa nesse momento que você pregue uma palavra para alguém. Nesse momento não. Deus não precisa que você disponibilize seu talento para alguma coisa, a sua capacidade para alguma coisa. Deus só precisa agora que você lhe dê um coração quebrantado. A canção será ministrada, não sei qual. Você não vai cantar agora, porque na hora de você cantar, os irmãos estão aqui, vão cantar porque estão servindo, nos servindo, e ao mesmo tempo estão adorando. Enquanto essa canção estiver sendo ministrada, irmão, vem derramar seu coração no altar da casa de Deus, que representa sim, pela fé, o altar do Todo-Poderoso. Vem. Você vai esperar a canção? Vai esperar uma letra? Vai esperar uma melodia? Vai esperar uma nota musical? Qual é a primeira nota dessa canção? Você vai esperar um Ré maior? É maior ou menor? Você vai esperar um Ré maior para você quebrantar seu coração? O que está esperando para você quebrantar seu coração nessa noite no altar do Senhor?
Santo não está te convidando para você vir confessar pecado, não. Eu não estou te convidando para você vir confessar pecado, não. Se é que você está preocupado com a sua exposição. Há um convite para você quebrantar o seu coração, é diferente. Porque eu sei que se seu coração estiver quebrantado, você vai confessar pecado. Eu não sei se você pensou nisso. Se você, não, eu não vou ficar exposto lá, vou confessar pecado, todo mundo vai ficar bem, eu sou pecador. O que adianta você esconder alguma coisa dos homens, se Deus sonda seu coração e te conhece? E a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados diante dos homens. Temos sim que confessar os nossos pecados diante dos homens, porque Deus nos confessou nos céus, nos recebeu nos céus por sua graça. Mas eu não estou convidando você para confessar pecado. No nome de Jesus, eu estou te convidando para você quebrantar seu coração. É diferente. Fique em pé. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver te incomodando, para você sair do seu lugar e vir aqui para esse altar quebrantar seu coração, esquece a hora, irmão. Esquece o relógio. Não fica zangado comigo não, que eu preguei mais de uma hora. Nem sei se eu preguei mais de uma hora. Fica zangado comigo não. Não fica preocupado com o que você tem que fazer em casa não. Se você estiver preocupado, não, eu preciso descansar, que eu acordo cedo da manhã. Ei, Deus vai te renovar para você trabalhar amanhã. Fique em pé. Mas a canção vai ser ministrada mais uma vez. E há um convite do Espírito Santo para você vir para o altar, quebrantar seu coração. Aleluia. Aleluia, Senhor. Já não quero ser igual. Agora você pode abrir a sua boca e cantar. Cante agora, agora, agora. Pastor Fred, vem cá. Vamos orar, pastor. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus. Você pode erguer suas mãos. Erga suas mãos. Tu és o Deus que nos consola e nos quebranta. Tu és o Deus que nos constrange, mas com graça e amor. Tu és o Deus que não nos julga, mas nos perdoa e nos limpa. Verdadeiramente, Tu és o Deus que não apaga o pavio que fumega, nem esmaga a cana quebrada. E nessa noite, diante do Teu altar, está o Teu povo quebrantado na Tua presença, com corações despedaçados e esfarelados no Teu altar. Nós estamos aqui no Teu altar, na Tua presença. A Tua igreja está na Tua presença nessa noite.
com o coração quebrantado, esfarelado. E nós queremos dizer para o Senhor, Pai, nós não saberemos nos recompor se a Tua mão não colocar sobre nós. Nós não saberemos reconstruir o nosso coração se a Tua mão não colocar sobre os cacos que nós apresentamos diante de Ti essa noite. Sobre esse coração quebrado que não tem mais forma, dá a Tua forma, coloca o Teu Espírito, sopra dentro de nós a Tua vida, aviva a Tua obra, Senhor. Somos como um vaso nas Tuas mãos. O Senhor nos quebra, o Senhor nos despedaça, mas o Senhor nos refaz. Quebra o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa petulância, o nosso medo. Quebra, Senhor, de uma vez por todas, quebranta o nosso coração, para que a gente ande humildemente na Tua presença. Quebra o nosso coração para que a gente, ao ouvir a Tua palavra, estremeça o nosso interior. Quebra o nosso coração para que aquilo que o Senhor falar conosco, nós possamos levar para segunda-feira cheio de temor e tremor na Tua presença. Quebra o nosso coração para que tudo que seja o maior anseio da nossa vida, o desejo mais sincero da nossa alma, é ser santo como o Senhor é santo. Renova-nos na Tua presença. Na Tua presença há delícias perpetuamente. Sobre nós, Senhor, que estamos aqui no Teu altar, derrama uma unção nova, uma graça nova, que é capaz de levantar. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Oh Deus, se existe alguém aqui nesse meio, no meio de nós, que declarou, que confessou o nome de Jesus, que está com o coração quebrantado, mas não teve coragem de vir aqui, Tu és o Deus que sonda, conhece, provas as intenções e os pensamentos. Quebranta essa vida agora, Senhor, em nome de Jesus. Quebranta esse homem, essa mulher agora, esse jovem agora, em nome de Jesus. Planta-o na Tua casa. Faz deles carvalhos de justiça. E, Senhor, enquanto nós nos levantarmos, que o Teu Espírito se apodere de nós como se apoderou de Davi. Que a alegria volte a habitar o nosso rosto com um sorriso. Que o nosso olhar tenha um brilho diferente, o brilho daqueles que foram tocados, salvos, redimidos, lavados e purificados no sangue de Jesus. Nós Te damos toda a honra, nós Te damos toda a glória, nós Te damos toda a dignidade, nós Te damos todo o louvor, e nós oramos agradecidos em nome, no nome daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, do santo, daquele que salva, daquele que limpa, que purifica, que restaura, que levanta o abatido, o cansado. Oramos naquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da nossa vida e da nossa casa. Oramos naquele que tem todo o poder nas suas mãos. Oramos no nome de Jesus, o nosso Rei, Senhor e Salvador. Amém, 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 aleluia, aleluia. Você me esperar lá na porta, eu quero te dar um abraço bem gostoso. Então não saia antes que eu chegue à porta para te abraçar. Que
você tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma semana cheia de experiências com Deus. Que você tenha uma semana onde Deus vai falar com você. Que você tenha uma semana onde Deus vai responder suas orações. Que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que a graça de Jesus esteja com todo o povo do Senhor, toda a igreja que aguarda o arrebatamento, agora e até a sua vinda. Amém e amém. Aplauda Jesus mais uma vez, irmão. Espere-me chegar até a porta, por favor.